a gente fala de um problema que atinge uma boa parte da população mundial, que é a alergia, né? As pessoas têm sempre algum tipo de alergia. Doutor, o que provoca a alergia? Mas, por favor, apresente-se aí a nossa audiência, por favor. Então, Wagner, eu não sei até onde vocês puderam escutar o que eu estava falando, mas nós já nascemos alérgicos. Desde o Como útero assim? da nossa mãe, nós temos um perfil imunológico, por assim dizer, de alérgico, porque é uma forma do organismo da mãe criar um ambiente para não rejeição do feto. Isso aqui é muito interessante, muito importante, porque quando nós nascemos, a gente precisa tomar as primeiras atitudes para evitar o processo alérgico. E a primeira Sim. coisa que deve ser feito, justamente, é a amamentação e, se possível, o parto normal. Porque o que causa alergia é justamente dentro do nosso organismo, dentro da nossa imunidade, há uma desregulação. Quando existe essa desregulação, é que justamente você tem alergia. É uma desregulação das células, chamado linfócitos TH1 e os chamados linfócitos TH2. Os linfócitos TH2 são aqueles linfócitos, aquelas células do nosso corpo que produzem um anticorpo chamado IgE. Eu não sei se você que já foi ao médico, alergista ou qualquer outro médico, ele deve ter pedido assim um anticorpo chamado IgE para qualquer coisa. Então, esse anticorpo é um dos principais responsáveis pelo processo alérgico. Então, a poeira, o ácaro, o mofo, o pelo do animal, a pena da ave, os alimentos como o trigo, a soja, o cacau, o amendoim, carne de porco, o leite, são potenciais substâncias causadoras de processo alérgico. E se a gente não se protege desde o nascimento, porque a gente nasce com esse perfil alérgico, a gente nasce alérgico, por assim dizer, a gente tem um ambiente dentro do nosso corpo que permite a interação errada desses elementos. Se a gente não se protege desde o nascimento, então realmente a gente vem a desenvolver a doença, a alergia. Porque uma coisa é a sensibilização, você muitas das vezes pode ser sensível à substância, mas não necessariamente você vir a desenvolver a doença que causa alergia, e são várias manifestações, como a rinite, como a sinusite, como a asma, como a bronquite, como as alergias alimentares, como a dermatite atópica. Quantas crianças e adultos sofrem de dermatite atópica no mundo, né? Então, realmente é algo muito complicado e que, infelizmente, está crescendo em proporções exponenciais. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E o que as pessoas podem fazer para. Então, pelo que o senhor está dizendo, como a gente já nasce com essa predisposição, o que as pessoas podem fazer para evitar isso? A mãe não consegue fazer nada porque já é uma questão natural. Mas como é que as pessoas, o que as Exatamente, pessoas podem mas fazer? a mãe natureza, né, ela é muito sábia. Ou seja, a partir do momento que a criança já nasce com esse perfil alérgico, que é uma forma dela se defender da agressão da mãe, dela não ser abortada espontaneamente, o que a mãe natureza cria? O parto normal, onde a criança passa pelo canal vaginal e ela acaba deglutindo as bactérias boas, saprófitas, aquelas bactérias que fazem bem e começam a povoar o intestino da criança, e também o leite materno. Porque o leite materno, bem da verdade, ele é uma substância muito parecida com o corpo humano. É o que a gente chama de proteína homóloga. Ela é exatamente igual à composição do corpo humano. Então, você dando leite materno para a criança com anticorpos, com vitaminas, com minerais e tudo mais, você faz com que esse desbalance imunológico, desse perfil alérgico da criança, ele comece a ter o seu equilíbrio. Uma outra coisa muito importante, eu não sei se você já ouviu falar, na chamada teoria da higiene. Quanto mais a criança ela ficar exposta a sujeira, a bactérias, a vírus, menos ela tem alergia. Mas eu não sou totalmente a favor dessa teoria da higiene, porque a criança que menos vai ter alergia é que ela sobrevive, né? Entendeu? Agora, certamente, os Aí, sobreviventes vão ter menos alergia, né? é, Então, não é uma coisa é, assim realmente muito, muito positiva.
Mas, em contrapartida, você tem como aplicar essa chamada teoria da higiene sendo higiênico. Como é que você faz isso? Você justamente aplica as vacinações. Vacinar a criança de todas as vacinas que são disponíveis no posto de saúde ou nas clínicas particulares é uma forma controlada de você expô-la à sujeira sem colocá-la em risco. Porque nas vacinas tem toda a sujeira que a gente entra em contato com o ambiente, só que de uma forma controlada, de uma forma menos arriscada, muito menos arriscada, que você entrar em contato justamente com a sujeira do ambiente, por assim dizer, entendeu? Então, a segunda situação é justamente você se vacinar. A terceira situação é fazendo o controle ambiental. O controle de ambiente da sua casa é muito importante. Você retirar tudo aquilo que, porventura, possa vir a te causar alergia. A gente sabe que o ácaro, o mofo, a poeira, o pelo de animal, a pena da ave, são chamados alérgenos, são as substâncias que causam processo alérgico, e os alimentos também. Então, quanto menos você tiver a concentração desses elementos dentro da sua casa, melhor. E outra coisa muito importante também é o seguinte, é que a poluição, como eu havia falado no início, ela potencializa o efeito dessas substâncias. Ela faz com que essas substâncias sejam muito mais agressivas. Se você pega um ácaro no interior do Brasil, num ambiente limpo, sem poluição, sem queima de combustível e tudo mais, como aqui no Rio de Janeiro tem, certamente esse ácaro é muito menos agressivo, essa poeira é muito menos agressiva, esse pelo do animal é muito menos agressivo do que na cidade. Então, o que nós temos que fazer na cidade? Controlar a quantidade dessas substâncias no ambiente da nossa casa. E o lugar que mais tem essas substâncias é o colchão e travesseiro. Para você ter uma ideia, o colchão e travesseiro é uma fábrica de ácaros. Ele dobra, triplica, quadruplica de peso com o passar dos anos, porque o ácaro, que é o principal causador do processo alérgico, o ácaro é aquele bichinho da família das aranhas, é um aracnídeo. Só que ele é microscópio, a gente não consegue ver. E ele e as fezes dele, os fragmentos dele, que causam processo alérgico. E o ácaro gosta muito de comer pele. Então, quando a gente deita sobre o colchão e travesseiro, a gente descama a pele no colchão e travesseiro, essa pele entranha no colchão e travesseiro e serve de alimento para o ácaro. Então, imagina, nós passamos 1/3 das nossas vidas sobre o colchão e travesseiro, 8 horas, pelo menos, por dia sobre o colchão e travesseiro. E isso realmente prejudica muito porque a gente entra em contato direto do nosso nariz com o colchão e travesseiro, respirando aquela poeira, aquele ácaro, aquele alérgeno, causando, então, o processo alérgico. E a gente nem percebe, né? 1/3 da nossa vida é dormindo, e a gente não percebe que a gente está entrando em contato com isso. Então, o que nós temos que fazer? Forrar o colchão e travesseiro com material impermeável, do tipo napa ou PVC, fazer justamente um bloqueio entre o colchão e o travesseiro para que você não entre em contato com a poeira que está ali dentro e, consequentemente, para que você também não dê o alimento para o ácaro, que é a chamada queratina. Então, quem tem queratina? O ser humano, que descama essa queratina. Qualquer mamífero tem queratina através do pelo. Penas também são riquíssimas em queratina. Então, assim, tudo que tiver queratina vai alimentar o principal causador de alergia, que é o ácaro, e a gente deve evitar. E os produtos químicos, bem na verdade, com cheiro forte, que causam processo irritativo. A gente sabe que a irritação da mucosa respiratória, ela facilita a penetração do alérgeno, ela facilita a penetração do ácaro, e ela pode causar, então, uma piora do quadro clínico do alérgico. Então, o controle de ambiente é muito importante, mas também o diagnóstico. A consulta precoce com seu médico, a partir do momento que você tem um diagnóstico ou uma suspeita de alguma doença alérgica, ela é muito importante. Eu vou exemplificar um exemplo aqui para vocês. Muitas das vezes o paciente chega no nosso consultório fazendo esse comprimento aqui. É o chamado comprimento do alérgico. Isso não é brincadeira, não. Isso está escrito nos livros de medicina. Comprimento do alérgico. O paciente chega assim fazendo isso. Ou seja, a chamada rinite, que pode ser isolada ou não. Mas a grande maioria dos pacientes chega no nosso consultório com rinite isolada, somente um processo inflamatório do nariz, nada mais. E mal sabe ele que, se não tratada essa rinite, ela pode evoluir para doenças muito mais graves. Existe um fenômeno chamado marcha do alérgico. Vai marchando mesmo, é a marcha atópica ou marcha do alérgico. Você muitas das vezes começa com a rinite, essa rinite ela evolui para uma sinusite, ela pode evoluir para uma faringite. Essa sinusite e a faringite podem levar
e a rinite também podem levar ao chamado gotejamento pós-nasal, goteja, secreção inflamada, infectada no pulmão. Essa secreção inflamada, infectada no pulmão, causa falta de ar, causa o chamado broncoespasmo, que leva à asma, e a asma pode levar, com o passar do tempo, a dois problemas seríssimos. O remodelamento brônquico, onde o pulmão fica endurecido e pode levar a um enfisema pulmonar também. E nós sabemos que o pulmão é muito próximo do coração. Então, tem muitos pacientes que sofrem de asma e de enfisema que acabam tendo insuficiência cardíaca. Então, você vê que uma simples rinite, se não tratada adequadamente pelo médico, ela pode evoluir em muitos pacientes para problemas graves pulmonares e até cardiológicos, cardíacos, levando a insuficiência cardíaca. Porque quanto mais preso é seu pulmão, quanto menos ele consegue fazer trocas gasosas com o meio exterior, maior a chance, então, do coração ficar sobrecarregado, bater mais forte e fazer, então, uma dilatação do coração, levando à insuficiência cardíaca. Então, a gente tenta, e é muito importante, vocês da imprensa, vocês que trabalham nessa área, é muito importante vocês divulgarem os perigos das doenças alérgicas. Porque a gente, a alergia é uma coisa simples e tudo mais, é doença... Na minha época, quando eu me formei, é doença de rico, entendeu? Aí depois a gente vai comentar um pouquinho por que o Brasil Sem Alergia ele chegou justamente para acabar com esse paradigma que era doença de rico, entendeu? Que as pessoas menos favorecidas e as classes menos favorecidas sofrem muito de processo alérgico, só que eram maltratadas, não tinham uma metodologia adequada, não tinham esse conhecimento, não pelo colega médico que atendia, não ter capacidade técnica, mas é que ele não tem formação profissional na área, entendeu? Da alergia e imunologia.